Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa. Trabalho nesse ramo há mais de 20 anos e venho gravando conteúdo sobre os bastidores de uma gráfica rápida aqui para o YouTube, Instagram e Facebook. E o tema do vídeo de hoje é quais são os conhecimentos necessários que você precisa ter para abrir a sua gráfica rápida. Então, se você já gostou do tema do vídeo, eu faço um convite especial. Puxa a cadeira, se der tempo, faz uma pipoquinha e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeiramente, vamos fazer uma introdução aqui, contextualizar. Você que já é de casa, você sabe que essa palavra eu gosto muito de usar nos nossos vídeos, porque assim, traz você para uma realidade que talvez você possa não estar acostumado ou simplesmente para uma realidade que você ainda não atentou com aquele olhar crítico. Aqui a gente vem sempre nos desafiando para estar sempre trazendo temas bem atrativos, temas bem específicos para você desenvolver a sua gráfica rápida ou conseguir abrir a sua gráfica rápida do zero. E assim, eu poderia estar falando aqui de equipamento, eu poderia estar falando aqui de ponto, de funcionário, temas que a gente já aborda aqui no nosso canal, mas aí eu digo, cara, eu nunca gravei um vídeo sobre o conhecimento, porque por maior que seja o seu poder financeiro, por maior que seja o seu acesso à informação, você pode ter um colega, um amigo, ou você pode ser inscrito em 200 canais que falam de gráfica rápida, o caminho vai ser sempre você obter o conhecimento para assim conseguir ter êxito se essa for a sua intenção de abrir a sua gráfica rápida, ou se você já tem até a sua gráfica rápida, e você poder evoluir um pouco, faturar um pouco mais, lucrar um pouco mais, expandir os seus negócios. Então, baseado nesse contexto, para você entender que a gente vai começar, mas do começo mesmo, daquela pessoa que teve aquele insight assim na mente de, cara, eu quero abrir uma gráfica rápida. Qual é o primeiro caminho? Então, vamos lá para 6 passos, deixa eu fazer aqui, 6 passos para você abrir a sua gráfica rápida e assim, aumentar e muito a probabilidade de você ter sucesso. Vamos lá? Dica 1. A dica 1, pessoal, que eu dou é que, cara, você vai ser, e assim, a ordem das dicas que a gente vai dar aqui para você abrir a tua gráfica rápida, para você, os conhecimentos necessários que você precisa ter para abrir a sua gráfica rápida, eles vão ser uma maneira sequenciada. Eu acredito muito que se você mudar a ordem desses fatores aqui, você possa prejudicar um pouco, mas também assiste o vídeo até o final. E eu gostaria que, se você se sentir à vontade, coloca aqui nos comentários se tá valendo a pena, se tá fazendo sentido ou não para você. Aqui no canal a gente sempre gosta de ouvir a sua opinião, seja ela concordando ou seja ela discordando. Mas vamos lá, primeiro de tudo é você ter um conhecimento considerável em informática. Mas como assim, Thiago? Por que ter um conhecimento considerável em informática? Hoje em dia, pessoal, os equipamentos, os processos, tudo está muito ligado ao digital. Você imagina que você é aquele cara que aprende bem as coisas, que você tem uma facilidade de aprender, que você tem facilidade de se comunicar, você vende bem, entendeu? Você tem toda essa base, porém não tem um conhecimento considerável em informática. Você vai ter dificuldades, porque vamos supor, para você instalar um equipamento, para você criar arquivos, vamos dizer assim, arquivos bem criados para artes diversas, arquivos de PDF, apostilas que depois se transformam em PDF, planilhas, todas essas situações vai ter aquela necessidade de você ser um expert em gráfica rápida. Você imagina só, se você começa a crescer dentro do seu negócio, precisa fazer com que computadores se conectem. Ah, Thiago, eu vou lá e contrato alguém para fazer toda essa parte para mim. Cara, no começo provavelmente você vai ter aquela necessidade de jogar nas 11, como é a gíria do futebol. Eu sou amante do futebol, sempre, não sei se vocês sabem que eu sou amante do futebol, mas enfim, vamos lá, vamos voltar. Você tem que jogar nas 11. Então, pô, tu contrata alguém para fazer a instalação da torre, tudo lá bacaninha, mas chega uma hora que a impressora simplesmente não consegue se comunicar com o computador. E se ela vai se comunicar, é através de que via?
USB, Wi-Fi, cabo RJ45. Então, só em você saber desses termos, você não vai precisar ser um especialista. Lembrando, você não vai precisar ser um especialista. Mas só em você saber, só em você estar habituado com todo esse tipo de assunto de simplesmente informática básica, você já vai estar um passo à frente, você já vai conseguir resolver uma porrada de situações dentro da sua gráfica rápida, beleza? Vamos para a dica de número 2, para os conhecimentos necessários para você abrir a sua gráfica rápida, para você até melhorar a sua gráfica rápida. E o passo número 2 é, além do conhecimento básico em informática, é necessário que se tenha um conhecimento específicos em programas de edição de imagem. Tiago, mas como assim? Eu não vou ser um arte finalista, eu não vou ser um design gráfico, cara, eu não sou muito habituado a mexer nisso. Pra ser sincero para você, eu também não tenho essa, digamos assim, essa paixão toda em mexer no Corel. Lógico, quando você lá acorda inspirado e tem a necessidade de fazer uma arte e você consegue fazer algo que lhe agrade, cara, não tem preço. Eu não sei se isso é minha mente altamente competitiva, que, cara, quando eu me proponho a fazer algo, eu sempre dou o meu melhor. Mas o grande lance é que eu nunca me especializei a fundo em criação de artes. Hoje, graças a Deus, depois de tanto tempo de experiência, eu consigo identificar com facilidade boas artes e artes não tão boas, de caráter duvidoso, aquela palheta de cores que não combina, aquela margem de cartão que está errada. Então tudo isso para mim hoje virou uma espécie de reflexo, vocês entendem? E assim, eu sei o funcionamento básico do principal programa de edição que é utilizado de maneira mais massificada no Brasil. Não estou dizendo qual é o melhor, até porque isso é muito particular de cada pessoa, se esse aqui é o melhor, mas o mais utilizado, que aí eu não gosto de estar correndo, nadando contra a maré. Se onde você quer chegar, a maré vai lhe ajudar ou simplesmente você não tem outra alternativa, eu gosto de estar indo sempre nesse fluxo que o programa mais utilizado de uma maneira massificada no Brasil é o CorelDRAW. É interessante que muitas pessoas relatam que não é o melhor programa. Não é o melhor programa. E eu posso até entender os argumentos dessas pessoas. Cara, mas não dá, na minha opinião, você não ter o entendimento de funcionalidades básicas do CorelDRAW. Mas, de uma maneira geral, dominar com plenitude. Olha só, a primeira dica foi ter noções de informática. Aqui eu não tô recomendando que você tenha noções. Eu estou recomendando que você tenha um conhecimento de médio para avançado de algum programa de edição. E se você fosse me perguntar que programa de edição eu te recomendaria, eu falaria que era o CorelDRAW, sem sombra de dúvidas. É impressionante as possibilidades que a gente consegue com o CorelDRAW. Então, se você pode ser um entusiasta do Adobe Illustrator ou até do Adobe Photoshop ou de outro produto que você possa ter, cara, tranquilo, trabalha, desenvolve toda essa situação, mas também aprender algumas funções básicas do Corel. Que funções básicas são essas, Thiago? Abrir arquivo, exportar, importar, colocar uma imagem ou tirar uma imagem de um Power Clip, não sei se estou falando certo, Power Clip, gastando aqui meu inglês, que são ferramentas que são básicas do uso do dia a dia. Mas assim, se você for pensar de uma maneira geral, se você ainda não tem conhecimento, eu até recomendo você começar do Corel, porque, cara, é impressionante como até as pessoas mais experientes que eu conheço, elas não conseguem dominar por completo uma ferramenta, visto que ela é de uma complexidade extraordinária. Então sempre tem um detalhezinho que você consegue facilitar a sua vida, uma ferramenta que você fazia de maneira manual e ele consegue automatizar de alguma maneira. Então, na nossa jornada, noção básica para a média de informática, noção avançada, média para avançada de programas de edição, e a terceira dica, vamos agora para ela sem mais delongas. Esse vídeo provavelmente não vai ter edição, fazer o plim. Vamos lá.
A terceira dica que eu dou, após você percorrer essa jornada, no pensamento de você abrir a sua gráfica rápida, é você ser um especialista em impressos. E quando a gente foi conversar um pouco, que a gente sempre, quando tem a oportunidade de fazer a gravação do vídeo, a gente sempre conversa um pouco, me foi perguntado com clareza, responda com clareza o que é um especialista em impressões. E eu sempre gosto de usar esse termo aqui, porque graças a Deus hoje eu consigo mapear na minha mente as principais soluções para as principais demandas dos meus clientes no que se diz respeito a que tipo de impressão utilizar. Calma que eu vou explicar tudo direitinho. Quando um cliente chega até aqui ao balcão da nossa loja e a gente tem a oportunidade de conversar, a conversa é sempre focada em um destino só, que é resolver o problema do cliente. E um fato interessante que eu não conheço aqui na minha cidade, uma gráfica que faz tudo. E até eu defendo a ideia e eu vou desenvolvendo a minha empresa nesse sentido, de uma empresa que tem o nome de gráfica, que ela consiga atender de maneira autônoma, de maneira com os próprios meios de produção, a maior, digamos assim, a maior cobertura de tipos de impressão, de acabamentos possíveis. Só que, assim, é tranquilo e a maioria, não vou dizer a maioria, as grandes gráficas que eu conheço hoje, elas não têm esse pensamento. Aqui na minha cidade, estou falando gráfica física, gráfica pessoal. Por que você diz isso, Thiago? Porque o negócio dela, digamos assim, é tão evoluído que, ou as receitas dela para ter aquela estrutura dela é tão evoluída que ela não cria um birô de impressão ou um setor de gráfica rápida para atendimento a um público geral. Tiago, mas você pode estar viajando essas empresas grandes que faturam milhões, porque ela tentaria para essa situação? Eu acredito que é mais uma opção de mercado. E eu, até hoje, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tenho convicção de que a evolução da gráfica rápida, atitude impressa, é nesse caminho. Mas aí eu respeito muito a mentalidade e até além de respeitar, eu aprendo muito com o pensamento contrário ao meu. Mas também eu gosto de estar trilhando o meu caminho com muita personalidade e com muita dedicação. Só que aí vamos lá, vamos voltar ao foco da terceira dica, que é ser um especialista em impressos. Você entender quais são as principais propriedades e utilidades. Vamos dar um exemplo aqui de uma impressão offset. Na minha opinião, é algo muito, mas muito importante, porque o cliente, quando chega no seu balcão, como eu comecei a dar o exemplo agora, e você tem o foco de resolver o problema dele, muitas vezes o problema dele não está dentro da sua grade de produção. E aí você fechar acordos, ou você ter conhecimento de outras gráficas, de outras empresas que possam ou fazer uma parceria com você, ou você simplesmente ter o contato para indicar esse cliente, é algo de uma vantagem competitiva extraordinária. Porque sabe aquela empatia, sabe aquele ambiente positivo que você deixa no atendimento ao cliente, mesmo quando você não fatura naquela oportunidade. Eu acredito que é um sentimento que ele deve ser perseguido até por cada empresa de uma maneira geral, não só empresas de gráfica, porque você se preocupou em resolver o problema do cliente. Dá um exemplo básico aqui, o cliente pode chegar e perguntar, muitas vezes gráfica vende materiais de papelaria. Cara, quando o cara vai lá na tua empresa, procura um material de papelaria e você diz, não é aqui, mas na próxima na próxima esquina você vai encontrar um local e é legal, viu? E realmente a pessoa vai e o local é legal, eu acredito que você ganhou ponto com aquele cliente. Então, ter essa noção de impressão offset, ter essa noção de sublimação, ter essa noção de comunicação visual, ter essa noção de serigrafia. Vocês estão entendendo mais ou menos qual é o meu pensamento? Saber quais são as principais propriedades de uma impressora já de tinta, saber qual a principal propriedade de uma impressora laser. Cara, quando é que eu recomendo meu serviço na impressão laser ou na impressão offset?
a qualidade delas é muito similar. Os princípios de impressões de cor, CMYK são, cara, são praticamente idênticas. Lógico que a partir do momento que você faz a arte, que você cria o conceito, e aí é totalmente diferente. Mas olha só a mentalidade. Um cliente chega na sua loja e você tem sublimação, só que o cara, você tem sublimação para formato até A3, que é o formato mais comum da gente chegar e pular do A3 para a sublimação total. Mas, cara, a necessidade da pessoa, ela quer só colocar um nome da logo dela em uma cor só, e ela quer 50, 60 camisas, e você vai tentar vender sublimação para ela. Ah, mas por que a minha vai ficar legal e você vai visar só o teu lucro? Não, cara, se torna um especialista em impressos. E aí o especialista em impressos, ele também vai tentar oferecer a sua solução própria. O exemplo que eu tenho aqui, eu não tenho sublimação total. E no balcão eu não vendo sublimação total. Só que se eu chegar para um cliente, entendeu? E dizer assim, eu não faço esse serviço, mas eu tenho alguns fornecedores que fazem. E ele dizer assim, tá certo, Tiago, me dê o número do fornecedor, eu sem demora dou o número do fornecedor. Tiago, mas tu não pode desenrolar para mim, a depender, entendeu? Do volume e da minha disponibilidade em atender no tempo que essa pessoa consegue esperar, eu faço. Então já peguei serviços de sublimação total, serviços de serigrafia, serviços de impressão offset, toda essa situação, porque eu conheço todo o processo. Se a pessoa chegar, quer colocar uma foto, por exemplo, de camisa que a pessoa faz de 7º dia, e ela tem, de 7º dia, aquelas homenagens de pessoas que já se foram, e quer colocar lá estampado assim grande, poxa, não, eu sei que eu não vou colocar isso para serigrafia, porque pode ter até algumas pessoas que fazem, só que não é o processo adequado para esse tipo de, vamos chamar de policromia, várias cores, entendeu? Então eu consigo ter. Aí você pode até estar se perguntando agora na altura desse vídeo, e por que, Tiago, tu não vende no balcão? Que é um processo que necessita de várias etapas e eu ainda não consegui treinar o pessoal o suficiente para que eles vendam também. Mas isso aí eu sei que é um processo que deve ser aperfeiçoado. No dia a dia eu estou me esforçando ao máximo para treinar o pessoal e ser mais equiparado possível o conhecimento que eu tenho com o conhecimento que a minha equipe tem, principalmente os meus 2 vendedores, que eu não tenho vendedor externo, certo? Mas eu tenho 2 pessoas que trabalham no balcão, que fazem atendimento do público de uma maneira geral, já que a gente tem um ponto legal aqui na nossa empresa, beleza? Então todo esse processo me faz ter a certeza que cada vez mais o conhecimento que você vem a ter sobre impressos e qual a sua usabilidade, qual a quantidade que se encaixa, qual o tipo de processo, qual o tipo de imagem que vai se encaixar tudo isso, vai te trazer um diferencial arretado. E uma coisa mais interessante, por mais que você conheça todo esse processo, é de extrema importância você de tempos em tempos estar fazendo uma reciclagem, tá fazendo novos cursos, porque, cara, o nosso ramo, ele é tão rico, ele é tão extraordinário na questão da variedade de informações, que sempre tem uma informação que você não tem ainda, tem uma informação que vai agregar e talvez seja o grande estalo para viagem, para virada de chave na sua realidade, beleza? Já falamos de 3 situações, vamos para a 4ª. Agora eu também queria fazer um convite especial. Se você está chegando agora no nosso canal e já está assistindo esse vídeo até aqui, pensa em se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho também, e se estiver gostando do vídeo, senta o dedo no like, que é muito importante para a nossa labuta aqui do dia a dia no YouTube ou no Instagram ou no Facebook, não sei de onde você está vendo esse vídeo agora. Você sendo inscrito, você não vai perder nenhuma novidade. E também, se tiver alguma dúvida, se esse vídeo tiver incompleto ou em qualquer altura aqui do nosso vídeo, comenta aqui, que é tranquilo, que a gente sempre demora um pouquinho, mas sempre que dá, tá respondendo todos os comentários. E agora vamos lá.
Quarto conhecimento que eu acredito que você deva ter antes de abrir a sua gráfica rápida, ou se você não tem esse passo em sequência, se você já tem a sua gráfica rápida aberta, eu recomendaria você ter ele, que é o conhecimento mais aprofundado possível dos acabamentos gráficos. Tiago, mas como assim? A parte anterior que você falou sobre ser especialista de impressão, também não contempla essa parte do acabamento. De uma certa maneira, sim, é meio um conhecimento conjugado, por isso que eu coloquei um após o outro. Lembra no começo do vídeo que eu falei que, na minha opinião, esses são conhecimentos que você deve ter em sequência. Quando você se sentir seguro em um, parte para o outro, certo? Lógico que você pode absorver esse tipo de conhecimento de maneira simultânea, mas tá lá no passo a passo. Então, os acabamentos, pessoal, é algo também muito particular na indústria gráfica e também, por consequência, na indústria de gráfica rápida. Na indústria não, vamos dizer, na prestação de serviços de gráfica rápida, porque é impressionante como existem empresas especializadas em acabamentos específicos, ou assim, gráficas que se predispõem a fazer acabamentos diversificados, e assim, é tão, digamos assim, tão incomum que uma gráfica tenha esse material na sua própria empresa, que os caras têm um volume considerável. Então, vamos dar um exemplo aí, Tiago. Existe um pessoal que faz, existem muitas gráficas que fazem só acabamento de corte e vinco através de facas especializadas para essa finalidade. Cara, é um bom... você, pelo menos, tem a pressuposição que o pessoal tem boa receita nisso. Existem gráficas especializadas ou empresas de acabamentos gráficos especializadas em plastificação, em laminação, entendeu? Em acabamentos de capa dura, aquele caderninho mesmo, aquele caderninho que se envolve. E aí é que vem a defesa também das coisas que eu bato muito aqui na tecla, de você estar sempre estudando e executando a oportunidade de terceirizar. Então, se eu fosse falar aqui de todos os acabamentos gráficos, cara, é extraordinário. E assim, acabamento gráfico, ele traz um norte, ele traz uma possibilidade de você estar agregando mais valor aos seus impressos. Então, a gente normalmente tem dois caminhos que são distintos quando a gente abre um negócio no ramo de gráfica ou de gráfica rápida. Você vai apostar a sua estratégia no volume, ou no volume de impressão, e aí preço baixo, agilidade, uma margem menor de lucro, porém isso é compensado com o volume, ou simplesmente você vai caminhar para agregar valor, você vai caminhar para estar com maiores margens de lucro, porém com materiais bem mais acabados, bem mais trabalhados. Lógico que dá também para você fazer essa estratégia em paralelo, mas eu sempre recomendo você ter uma atenção para uma delas. Você vê qual é a sua principal característica, você entender qual a natureza, você entender também quais são os seus desejos, porque isso aqui dá bem mais trabalho. Aqui você em algumas situações trabalha como monofatura. Então vou fazer só isso, mas vou fazer muito em larga escala. Vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Mas esse aqui, quanto mais conhecimento você tem de acabamentos gráficos, você vai poder agregar mais valor ao seu serviço. Você imagine só que você vai ser um especialista em, vamos supor, em encadernações, em papelaria personalizada ou agendas personalizadas. Existe uma galera que faz planner, agenda personalizada de uma maneira extraordinária e que vende bem, entendeu? E aí você vai botar aquele elásticozinho, você vai botar o elásticozinho também para você encaixar uma caneta, você vai colocar uma folha 90 gramas, ao invés de colocar a folha pontiaguda lá, você vai fazer o corte especial que vai deixar aquela folha arredondada, a capa também vai ser arredondada, e a plastificação no caso a laminação, vai ser com material especial que vai ser refletível. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, essa questão de você ser um especialista em impressos, também ficar muito atento a toda a possibilidade dos acabamentos gráficos.
visto que é nele que se encontra, né, nesse processo de acabamentos gráficos, você tem domínio sobre ele, que está o processamento da impressão. Você pega a impressão crua ou alguns insumos para você transformar em algo mais valioso. Um exemplo claro aqui de um produto que a gente está tentando ir em direção é também a agenda, como eu dei esse depoimento para vocês. Por quê? Por que, Tiago? Porque eu percebi já há algum tempo que as pessoas que são mais fiéis aqui na compra das nossas agendas são pessoas que têm essa necessidade, ou pelo menos não é que tem essa necessidade, elas gostariam de ter um produto mais apurado. E cara, vamos supor assim, eu vou gastar com mão de obra e com alguns custos a mais, uma média de R$5 para botar um elástico e um porta-caneta dentro da agenda. E eu posso simplesmente colocar R$20, R$30 numa agenda a mais. É o que o mercado cobra. É o que eu poderia cobrar para o meu cliente. Só que não é um processo fácil. Retreina o pessoal da produção, faz gabarito, faz tudo direitinho e coloca o produto. Então, a quarta dica cara, dá muita atenção também aos acabamentos gráficos, que com certeza eles guardarão, cara, uma dezena de oportunidades para você faturar mais dentro da sua gráfica rápida. E agora vamos para a quinta dica. Quinta dica, já passei por 4 dicas. A quinta dica, que na minha opinião vai fazer a quinta dica que é necessária para você abrir a sua gráfica rápida. A primeira foi seja um especialista em informática. A segunda foi seja um especialista em... O especialista não, vou voltar aqui um pouquinho. Tenha conhecimentos de básico a avançado de informática. Tenha um conhecimento de básico para avançado em algum programa de edição específico, CorelDRAW. A terceira seja um especialista em impressos. Conheça o processo de offset, de sublimação, do processo de impressão digital, impressão em lona, enfim, tudo que for possibilidades de impresso, tenha domínio do assunto, saiba onde vai ser empregado em cada solução para seu cliente. O quarto fique muito atento, aprenda o maior número possível de acabamentos gráficos. E a quinta, pessoal, é um conhecimento é uma dica que eu vou dar para qualquer pessoa que queira abrir um negócio, que tenha, ou pelo menos imagine um dia aquele que queira empreender, que é simplesmente aprenda técnicas gerenciais, técnicas que vão potencializar a sua capacidade empreendedora. Mas como assim, Tiago? Eu já sei, isso aí no dia a dia a pessoa vai aprendendo, no dia a dia a gente vai cada vez mais, isso a gente só aprende na prática. Existem algumas situações que você só aprende na prática. Mas, por exemplo, se você não sair, se você for começar a empreender e não tiver a clara noção do dinheiro que é seu, o dinheiro que é da empresa, começa a dar ruim. Oxe, mas como assim, Tiago? Todo dinheiro que entrar não é meu? A empresa não é minha? Se a empresa é minha, o dinheiro é meu. Se o dinheiro é meu, e se a empresa é minha, o dinheiro é meu também. Cara, pra você ter noção, não sei se pra você tá fazendo sentido. Se não tiver fazendo sentido pra você, coloca aqui nos comentários a dúvida que você gostaria de ter. Mas, olha só, é sabido de todo mundo, a sua empresa precisa ter vida própria. Até porque a sua empresa pode se resumir a você no começo, mas se você quer realmente mudar o seu jogo, virar o jogo na qual você está vivendo no caminho do empreendedorismo, essa é a primeira noção de todas, certo? Ter processos estabelecidos. Como é que eu faço tudo isso, Tiago? Cara, vai atrás de conhecimento. Eu não vou estar entrando em detalhes aqui, porque tem muito conteúdo aqui no canal também. É por isso que eu digo, se inscreve no canal, que também eu trago dicas empreendedoras, sempre focando no setor de gráfica rápida. Então você ter esse conhecimento do que é uma DRE, entendeu? Do que é uma margem de contribuição, do que é um plano de cargos e salários. Cara, Tiago, mas só tem eu na minha empresa. Como é o plano de cargos e salários? Cara, se tu tiver isso dentro da tua mente, a primeira pessoa que tu contratar,
tu vai entender, tentar entrar no psicológico do cara, dizer, cara, vem comigo. Porque além de... Eu sempre digo isso para as pessoas. Eu estou vendendo os meus sonhos. E se por um acaso os seus sonhos estiverem embutidos com os meus, cara, isso aqui tem uma grande chance de dar certo. Isso é gerenciamento de pessoas. Você está entendendo como é? Isso é você trabalhar a sua liderança no meio de todo esse processo. Então, não adianta nada você, cara, ser muito bom em todos esses aspectos que eu citei, nos 4 aspectos que eu citei, e você não, cara, desenvolver a sua capacidade empresarial. E muitas vezes eu já vi muita gente, ó, eu sempre falo aqui que existiram pessoas tecnicamente mais, digamos assim, com mais, que nasceram com um dom maior do que o meu. Era incrível, pô. Eu lembro de 2, 3 pessoas que o que eu aprendia em 6 meses, o cara aprendia em 3. E se era uma coisa que eu não dava muita bola, o cara aprendia mais rápido ainda, entendeu? Assim, fazendo uma comparação grosseira, e é impressionante como eles tentaram abrir o negócio deles e não deu certo, quebrou em poucos anos. E para ser sincero para vocês, aqui não tem entrelinhas, não tem nada, cara, tem aqui, tem alguns treinamentos pro ramo de gráfica rápida, tem a minha gráfica rápida já há 14 anos, há 13 anos eu trabalho exclusivamente com a minha gráfica rápida, já passei por várias fases. Lógico que os planejamentos que eu fiz há 10 anos atrás, eles eram diferentes do que estão acontecendo. Só que, cara, sabe aquela satisfação de todo dia levantar e dizer, cara, é isso que faz o meu coração bater mais forte. É essa transformação que eu quero fazer na vida das pessoas. Então, na minha grande mente, eu vou ajudar a transformar a sua vida com esse canal, entendeu? Se você quiser dar um passo, fica ligado que em algumas épocas do ano a gente abre vagas aqui para o treinamento. Eu vou transformar a vida das pessoas, eu vou tentar transformar a vida das pessoas que são os clientes internos da empresa. Eu vou tentar transformar a vida ou contribuir de maneira positiva para o meu cliente de balcão. Então isso é inspirador e assim me faz dizer assim que, cara, sou muito satisfeito no ramo que eu escolhi, na caminhada. E você imagina se no meio de tudo isso eu puder sempre melhorar as possibilidades de dar certo. E como é que você melhora as possibilidades de uma maneira geral de dar certo? É tendo conhecimento de gestão, tendo conhecimento de técnicas empresariais, técnicas de venda, técnicas de financeiro, entendeu? São técnicas. E lógico, Thiago, como é que eu aprendo tudo isso? Primeiro é você entender que existe essa necessidade. Se você não entender que existe essa necessidade, não, eu vou aprender no dia a dia. E, como eu falei anteriormente, existem coisas que você só aprende no dia a dia. Vai lá, aprende, coloca em prática, volta para aprender de novo, vai. Coloca o teu plano, desculpa, coloca o teu plano em ação nessa viagem toda, beleza? E é isso. Agora vamos para a 6ª dica. Ficou a 5ª dica, ó. Se você ficou até agora, chegou a hora, vou esperar um pouquinho só para você curtir o vídeo e se inscrever no canal e se tornar mais um membro dessas pessoas que adoram esse tipo de assunto, ou pelo menos estão me aturando aqui nesse canal já faz mais ou menos, na época que eu estou gravando esse vídeo, uns 2 anos que a gente iniciou esse projeto. E a 6ª dica, pessoal, ela é contraditória para muitas pessoas, mas para mim até hoje fez muito sucesso. E cara, se você for perguntar, Thiago, aí uma das 5 sacadas que você teve ou que você tem até hoje para manter o teu negócio vivo, para manter o teu negócio com perspectiva, com certeza essa 6ª dica vai estar em uma dessas 5. E eu tô falando assim, não as dicas de você sempre obter conhecimento, que é uma delas, que aí, apesar de chegar aqui, dar essa carteirada, dizer, tenho 20 anos no ramo de gráfica rápida, comecei lá nos meus 15 anos, mas cara, sabe um caboclo que todo dia sempre sai com uma perspectiva que vai aprender algo novo? E não tô aprendendo algo novo porque eu vi um pássaro voar, entendi o sentido da vida, não, é algo técnico, é algo que, cara, aquele funcionário que chegou há 6 meses ou 1 ano, ele me fez ver a coisa de outra maneira, ou enfim.
uma situação dessa. E essa daí é contraditório porque vai de encontro a um pensamento que a galera tem de quando, agora eu já teve todos esses conhecimentos, já estou seguro, eu vou abraçar o mundo, vamos dizer assim. Eu digo, cara, no começo, não faz isso não. Procura um nicho específico, certo? Procura um nicho específico, ó, você passou por esses cinco passos e agora tu vai procurar um nicho específico para tu começar. Ou se tu já começou a tua gráfica rápida, pensa qual nicho tu pode atender com maestria. Tiago, mas como é isso? Explica isso direitinho. Escolher um nicho. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sempre gosto de trazer para os meus exemplos. Tiago, qual o teu nicho? Eu sou uma das referências, acredito eu, uma das referências na impressão de apostilas na minha cidade. Referência mesmo. Tem muita gente que nunca me viu pessoalmente e, cara, faz milhares de impressões por ano, por mês, às vezes até por mês comigo. Existem pessoas que não lembram ou não estão fixadas. Tem lá salvo, já vi exemplo salvo no telefone do cara, Tiago da Gráfica ou Tiago da Apostila. Por quê? Porque eu me especializei nesse nicho e, cara, foi uma das coisas que mais mudaram o meu jogo quando eu saí da empresa lá e dizendo, eu vou atrás de um nicho específico, a imprimir apostila, porque a galera que eu trabalhava lá não focava assim dessa maneira. Pô, e até hoje está lá a loja, pô, e é tranquilo isso, o pessoal lá tem, eu acredito que também eles são muito satisfeitos, porque tem uma proposta de atender o público de uma maneira geral, tem um ponto bem localizado. Se eu tenho 20 anos de gráfica, eles devem ter 30, quando eu comecei. A empresa que eu comecei a trabalhar tinha 10 anos e nada de errado nisso, mas eu sempre vou dar a dica, foca em um nicho específico. Cara, Tiago, mas como assim? Muitas vezes esse nicho você vai ter o clarão dele durante a tua jornada. Mas se você, repara só as dicas dentro das dicas. Se você percebe que esse nicho é escalável, se você tem acesso a esse nicho, entendeu? Escalável, você tem acesso a esse nicho, certo? E você domina o processo com perfeição de execução de tudo isso, você está com a mão na roda. E eu vou dizer, isso, na minha opinião, é um dos grandes impulsos que você precisa para manter o seu negócio. Foi assim que aconteceu comigo. Cara, quando eu comecei a ser recomendado, lógico que aí, por isso que eu digo que as duas estratégias lá na dica 4, elas podem andar em paralelo. Naquele início lá, eu focava bem mais em preço, bem mais em algo escalável, porque eu precisava disso no começo do meu negócio, era impressionante. Assim que eu comecei, eu passei, acho que 1 ou 2 anos sem ter funcionários, e eu só tinha freelance. Às vezes eu tinha 3 pessoas trabalhando comigo. Pô, o cara tá bem, 3 pessoas trabalhando, não sei o que, às vezes era só eu. Por quê? Porque era variável, assim, a minha demanda. Me estabeleci no mercado, pô, consegui um ponto. Chegou a época que eu consegui 2, agora, antes da pandemia, a gente teve que durante a pandemia a gente teve que se desfazer de 1. E aí a minha pegada é sempre essa, mas Tiago, qual foi que deu aquele destaque? Eu focar no nicho. Tiago, mas tu não faz cartão de visita, tu já deixou de fazer caneca? Eu nunca deixei de atender esse público. Mas a maioria da minha receita era focada em melhorar o meu equipamento. Mas melhorar o meu equipamento em quê? Para impressão de apostila. Mas tu não comprava equipamento novo? Comprava. Graças a Deus a gente tem impressora laser, a gente tem impressora plotter de impressão, tem isso, tem aquilo outro. E eu estou sempre vislumbrando novos nichos, visto que nada é eterno, e quanto mais um nicho de apostila que existe a lenda que vai ser comida pelo digital. Eu não acredito nisso, mas também não jogo todas as minhas fichas que não. Eu acredito que vai ter sempre como vai ter sempre a necessidade do livro, que é algo ecologicamente correto, o papel ele pode ser reciclado e tudo mais, mas eu entendo que esse mercado um dia vai encolher. Só que eu trabalho muito na mentalidade inversa, que existe ainda um mercado a ser expandido. Hoje eu atendo uma clientela específica, que é cursinhos, escolas que necessitam de uma demanda mensal de apostilas, não aquele cara que tem lá uma apostila só durante o mês. Então eu foquei no nicho. Tiago, mas assim,
Nessa parte agora, quais são os próximos nichos que tu tá tentando entrar? Comunicação visual, com a plota de impressão que eu tenho aqui, certo? Eu também pretendo entrar em adesivos personalizados, aqueles adesivos recortados que você, às vezes o pessoal coloca em carro ou até para paredes. Também estou contratando pessoas para essa finalidade. Mas assim, cara, tu vai começar ou tu já está na jornada e não está tendo o resultado que que tu gostaria de ter, foca num nicho. Você vai economizar não precisando de um parque tão diversificado de equipamentos, um parque produtivo, certo? A mesma coisa, o teu funcionário vai ser mais facilmente treinado. Aqui para a parte de apostila, se o caboclo já trabalhar em gráfico, ele não vai ter muita dificuldade. Se ele não trabalhou, em 3 meses ele aprende a fazer 80% dos processos, que é imprimir, certo? Encadernar, imprimir, encadernar e fazer alguns cortes na guilhotina elétrica, guilhotina maior. Vocês entenderam assim qual é o processo? Então, quando eu facilito esse processo de focar em menos produtos e para atender um nicho específico, eu acredito que é a dica de ouro, e por isso que eu deixei ela assim para sexta. E lógico que essas dicas de obtenção de conhecimento você pode simplesmente fazer elas em paralelo, não tem problema nenhum, entendeu? Mas, por exemplo, já imaginou se na dica 2 você é especialista em impresso, só que não tem um conhecimento de base, de médio para avançado, num bom programa de edição, e você tem que estar tendo uma despesa maior para pagar para a pessoa fazer. Aí você imagina que, cara, tu é muito bom em tudo isso, mas não tem um embasamento empresarial bacana para fazer o crescimento sustentável da tua empresa. Então, todas essas 6 dicas que eu dei aqui, eu enxerguei, e lógico, assim, existiu alguma época que eu pulei uma, pulei outra, só que hoje uma das missões aqui do canal é fazer com que você não cometa os erros que nós cometemos aqui nesses 20 anos de experiência e 14 anos tendo a nossa gráfica. Vocês sacaram aqui também qual é a jogada? Porque não adianta o cara chegar aqui e dizer, desconfie muito daquela pessoa que diz, eu nunca errei, eu nunca fiz um investimento errado, eu nunca errei em algum momento com algum cliente, certo? Então desconfie muito dessas pessoas, ou simplesmente ela nunca se arriscou em alguma atividade séria, ou ela pode estar mentindo para ela mesma. Mas isso aí é um papo para outras situações. Então essas 6 dicas foram as dicas que eu acredito que você possa seguir. Se você gostou do tema, se tá 40 minutos ouvindo essa pessoa aqui que vos fala, a gente merece aquele like da confiança. E também pense em se inscrever no canal, ativar o sininho. Vou deixar aqui alguns vídeos de sugestão no nosso canal. Foi uma enorme satisfação ter você até aqui. Até a próxima!